Já pega aí a tua Bíblia, em nome de Jesus. Pega aí a tua Bíblia, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no Novo Testamento, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5 e o versículo 7. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Amém? Quem encontrou, diga amém. Diz assim: porque andamos por fé e não por vista. É isso aí que está escrito na tua Bíblia? Então eu vou ler, você vai repetir comigo bem forte. Vamos lá. Porque todos. Porque andamos por fé e não por vista. Amém? Coloca a tua Bíblia aí sobre o teu assento. Feche os teus olhos agora. Coloca as tuas mãos aí à altura do teu coração. Nós vamos fazer mais uma oração. Nós vamos abrir o nosso coração para o Senhor nessa noite. E vamos pedir ao Senhor que Ele nos traga, amados, através do Espírito Santo de Deus, a revelação dessa palavra para a nossa vida. Pastor, o que essa palavra tem a ver comigo? É o que nós vamos saber nessa noite. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus amado e bendito, Deus Criador dos céus e da terra, a tua palavra, meu Deus, foi lida. Ela vai ser ministrada agora ao teu povo. Vai de encontro, meu Pai, a cada vida que está aqui. Tira todo impedimento, toda barreira e fala, meu Pai, poderosamente nessa noite, no nome de Jesus, e que assim seja, graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Amém. Toma o teu assento aí, toma o teu assento. Como está escrito aqui, nós que somos da igreja, porque ele diz, porque andamos. Quem são essas pessoas? Somos nós, que nós temos fé no Senhor. Nós andamos pela fé e não pela vista. Que vista é essa que o apóstolo Paulo ele diz? A visão humana, irmãos. Por que a pessoa não consegue visualizar as coisas da forma correta, como Deus quer que a pessoa visualize? Porque o diabo cegou essa pessoa. Ela não consegue ver. E a pessoa que ela tem um entendimento, ela tem o Espírito Santo, ela consegue ver as coisas. Ela consegue ter a percepção das coisas. Por isso que ele diz, nós não agimos pela vista. Porque essa vista que ele diz é algo ilusório. O diabo não está deixando a pessoa ver a realidade. Aqui, ó, no capítulo 4. Capítulo 4, a partir do versículo 3, aqui, ó. Aí na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, ele diz: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século, o Deus aí está com D maiúsculo ou minúsculo? Então aqui não é o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro sempre, quando você vai ler a palavra, quando você vê com D maiúsculo, é o Senhor, é o nosso Deus. Mas o Deus com D minúsculo não é Deus, é o diabo. Ele diz, ó, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não se lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pronto, então a pessoa não consegue visualizar aquilo que para nós, amados, é o óbvio. Nós estamos vendo as coisas, nós temos o entendimento. Agora, quando nós falamos nós temos, você deveria ter também. Cada pessoa que é da casa do Senhor já deve ter esse entendimento e tem que andar segundo esse entendimento. Eu não posso, amados, me deixar enganar, porque senão eu vou entrar em um caminho que não tem mais volta. Se você entrar por esse caminho, amados, o diabo vai conseguir enganar você também. Mas fale assim, está repreendido no nome de Jesus, está repreendido na tua vida. Não deixe que o diabo venha enganar você. E essa visão aqui enganosa, os espias que foram trazer um relatório sobre a terra prometida, o diabo conseguiu enganá-los. Porque eles não estavam cegos literalmente. Para o mesmo lugar que essas pessoas foram, o Josué e o Caleb também foram.
Mas por que que o Josué e o Calebe tiveram uma percepção e essas pessoas tiveram outra percepção? Se eles viram a mesma coisa, eles não tinham a visão espiritual. Vamos lá, vamos para o Antigo Testamento, o livro de Números, Números no capítulo 13. Números capítulo 13 e o versículo 31. Eu quero que você preste o máximo de atenção, porque nós vamos descobrir muitas coisas importantes para a nossa própria vida. Números 13, versículo 31, quem encontrou? Diz assim: porém os homens que com eles subiram, disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. A visão deles qual era? A visão natural. O foco deles, o problema é o foco da pessoa. Se você for focalizar só os problemas, é só os problemas que você vai visualizar. Quando Davi, ele foi enfrentar o Golias, óbvio, ele já estava chateado com o Golias, porque o Golias estava afrontando não só os soldados, mas estava afrontando o Deus de Israel. Mas também falaram para ele: olha, Davi, quem vencer a esse gigante, ele vai se casar com a filha do rei. E também a sua família vai ser isenta de impostos. Então ele visualizou isso aí. Ele pensou assim: vai juntar a fome com a vontade de comer. Além de eu matar esse gigante, que está ironizando ao Deus de Israel, está humilhando os soldados de Israel, além disso, eu vou me casar com a princesa, e também a minha família, ela vai ter isenção de impostos. Ele não olhou, amados, para o tamanho do gigante. O gigante era mais ou menos o tamanho dessa coluna aqui, porque ele tinha 6 côvados e mais um palmo. Um côvado é essa distância aqui, ó, do cotovelo à mão, mais ou menos 50 centímetros. Então o gigante era dessa altura aqui, mas ele não olhou para o gigante, ele olhou para a bênção de Deus. Então nós temos que olhar para os propósitos de Deus, não para as dificuldades. Vamos continuar, para você entender. Versículo 31, continuando: porém os homens que com eles subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Eles só olharam o quê? Para os problemas. E a Bíblia diz, ó, infamaram a terra. As pessoas receberam, amados, aquelas palavras e assimilaram elas. Não vamos conseguir. As pessoas que moram ali são de grande estatura. Olha, não podemos vencer. Então o que aconteceu ali? Aquelas palavras, amados, trouxeram aquelas pessoas a tristeza, a decepção. Então Deus, ele mentiu para nós? Continuando, versículo 33: também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Olhe para mim aqui. Você já alguma vez se enxergou como gafanhoto? Você já se sentiu assim? Quem já se sentiu assim já? Isso aí se chama um complexo de inferioridade. Todos nós algum dia sofremos isso. Talvez você chegue em um lugar e as pessoas que estão naquele lugar estão mais bem vestidas que você. Quem já se sentiu assim? É ruim demais. Você se sente humilhado. Você mesmo se humilha.
Então, eles se sentiram, irmãos, como gafanhotos. Em outras palavras, nós não somos nada. E eles contaminaram as pessoas do lugar com aquelas palavras: não vamos conseguir, nós somos como gafanhotos. Isso aí também se chama, amados, a baixa autoestima. Quando a pessoa tem complexo de inferioridade, baixa autoestima, ela já está bem próxima da depressão. A depressão, ela vem dessas palavras aí, de você olhar apenas as dificuldades, ou alguém falou algo para você, talvez um familiar, talvez uma pessoa do trabalho falou algo para você, e você assimilou aquela palavra negativa, foi até dentro do teu coração. Você não vai conseguir. Foi o que aconteceu com aquelas pessoas. Eles chegaram, os 10 espias, e contaminaram os outros. Só que vieram os 2, porque eram 12, o Josué e o Caleb, e falaram assim: nós vamos conseguir. Mas só eram 2. E o que nós vimos, amados, é que parece não, é assim, o ser humano é assim mesmo. Parece que ele assimila melhor as palavras negativas. Você não vai conseguir, não vai dar certo. Olha, parece que a pessoa assimila melhor, ela gosta de ouvir palavras assim. Quando você fala para a pessoa: você vai ser abençoado, Deus ele vai estar com você. Parece um crime falar assim para a pessoa. É uma doutrina, pastor. Isso aí é a doutrina da prosperidade. Ninguém pode falar disso aí não. Quer dizer que eu vou dizer para você que Deus ele não vai abençoar você? Pelo amor de Deus, irmãos. Se você está na casa do Senhor, não é para ser abençoado? E Deus vai te abençoar se você obedecer a palavra de Deus. Deus ele quer que você dê certo. Agora, o que ele quer também é que você obedeça a ele. O que a Bíblia nos ensina é que certas atitudes trazem para você, amados, as maldições. Isso aí existe, pastor? Existe. São essas palavras aqui, são esses sentimentos aqui. Atrai para você. É como um perfume. Se for um perfume que tenha uma fragrância gostosa, uma fragrância cheirosa, o que vai atrair? Vai atrair coisas boas, mas nem todo perfume é assim. Então, atrai as maldições também, certas atitudes e certas palavras. Então, essas palavras aqui, nos achamos como gafanhotos. Se você se acha assim, você tem que buscar mais a Deus. Isso aí, amados, não pode existir dentro da casa do Senhor. Está repreendido na tua vida. Diga amém. Está repreendido. Não, amados, Deus não quer isso para você. O que Deus quer para você é a bênção de Deus. O que Deus quer para você é que você conquiste a tua vitória. Ele pagou um preço muito alto para isso. Só que essas palavras aqui foram muito duras até para o coração de Deus. Foi duro até para ele. Vamos ver aqui, capítulo 14 aqui, ó. Preste atenção. As murmurações. Porque quando você está assim, amados, cheio de complexo, com certeza vão surgir as murmurações. Você vai começar a reclamar dos outros. Você vai começar a achar culpados. A culpa é da minha sogra, a culpa é do governo, a culpa é do pastor, a culpa é não sei de quem. Capítulo 14, versículo 1. Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: se morrêramos na terra do Egito, se morrêramos nesse deserto, e por que nos traz o Senhor a essa terra, para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito?
e diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Tira esse pensamento de dentro de você. Se você pensou isso, se passou pela tua cabeça esse tipo de pensamento, esquece. Voltar para o Egito nunca vai ser a solução. Está repreendido na tua vida. Diga assim: está repreendido. Se passou pela tua cabeça, esquece isso aí. Voltar para o Egito nunca foi a solução. Então essas palavras, amados, chegaram até mesmo a querer apedrejar o Moisés. O Moisés, aquele que sofreu diante do faraó, enfrentou o faraó, ele nem entrou na terra prometida por causa deles. Por causa desse tipo de pessoas aqui, ó. E agora eles queriam apedrejar o Moisés. Aí o Moisés teve que interceder por eles. Vamos ver aqui, versículo 11. Qual era a vontade de Deus para ele, ó? Olha como ficou o próprio coração de Deus com a atitude dessa. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará esse povo? E até quando não me crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência o ferirei, e o rejeitarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. E disse Moisés ao Senhor: assim os egípcios o ouvirão, porquanto com a tua força fizeste subir esse povo do meio deles. Aqui, amados, o Moisés já estava o quê? Intercedendo era por eles. E qual era a vontade de Deus? Eu vou matar todos, eu vou trazer uma peste e todos vão morrer agora. Ao Moisés: não faça isso, Deus, não faça isso, Senhor. O que vão falar os demais povos? Vão falar que o Senhor não teve a competência para levar eles para a terra prometida, que o Senhor tirou eles do Egito, mas não conseguiu deixá-los na terra prometida como o Senhor tinha falado para eles. Então o Senhor: tudo bem, Moisés, mas vai acontecer o seguinte: nenhuma dessas pessoas que saíram do Egito vai entrar na terra prometida, e eles vão ter que passar 40 anos rodeando o deserto. Mas pastor, por que 40 anos? Porque eles passaram 40 dias fazendo o relatório, para cada dia um ano girando aquele deserto. 40 anos, irmãos. Você vê que certas palavras, certas atitudes, amados, só trazem o mal e a morte para a pessoa. Se Deus ele prometeu para você, ele vai cumprir, irmãos, mas as dificuldades sempre virão. O diabo ele sempre vai querer se mostrar grande, mas maior é aquele que está em nós. Capítulo 14, versículo 20. Vamos lá. E disse o Senhor: conforme a tua palavra lhe perdoei, porém tão certamente como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram essas 10 vezes e não obedeceram a minha voz, não verão a terra que a seus pais jurei, e até nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu levarei a terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Diga amém por isso. Presta atenção, amados, que Deus sabia quem foi que obedeceu e quem foi que desobedeceu. Ele deixa bem claro aqui: esses que desobedeceram não vão entrar na terra prometida. Mas teve um que obedeceu, que foi o Caleb. Por que ele obedeceu? Porque ele perseverou. Ele não aceitou. Essas palavras não entrou no coração dele. As palavras que entraram no coração do Caleb foram essas: as promessas de Deus.
Então ele perseverou. Continuando aqui, versículo 28. Diz-lhes: assim como eu vivo, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Está vendo aqui, ó? Da mesma maneira que eles disseram, queriam morrer no deserto, ele falou: pois tá bom, vai ser assim como vocês estão dizendo. Olha para mim aqui. Isso aqui nós vamos tirar um dia só para falar desse assunto. Cuidado com aquilo que você fala, porque Deus, ele anota, e o diabo também anota. Ele falou: vocês disseram que vão morrer no deserto, pois tá bom, tá certo, é assim que vocês querem? Pois vai ser assim. Vamos lá. Diz-lhes: assim como eu vivo, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Nesse deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraste. Está vendo? Ó? Toda pessoa que saiu do Egito ali, que tinha mais de 21 anos, iria morrer. Por que 21 anos, pastor? Porque era a idade militar. Era como se fosse uma pessoa de maior. Então talvez aquela pessoa saiu do Egito, ele tinha menos de 21 anos, Deus ainda iria poupar. Mas o que tinha mais de 21 anos, que já era de maior, iria morrer, já estava decretado. Isso aí ele não poderia voltar atrás. Ele diz, versículo 30: não entrareis na terra, pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos que dizeis, por presa serão, metereis nela, e eles saberão da terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós, o vosso cadáver cairá nesse deserto, e vossos filhos pastorearão nesse deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma nesse deserto, segundo o número dos dias em que espiastes essa terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Eu, o Senhor, falei, e assim farei a toda essa má congregação que se levantou contra mim nesse deserto. Se consumirão e aí falecerão. Eu pergunto para você, foi forte ou não isso aqui? Amados, às vezes Deus tem que agir assim. Por quê, pastor? Por que Deus foi tão rude com eles? Porque eles tiveram muitas oportunidades. Eles viviam como escravos no Egito durante 400 anos e queriam voltar para lá. A maldade, às vezes, chega a um limite. Sabia que tem pessoas, irmãos, que elas passam nas ruas, pastor, não tem onde morar. E aí, irmãos, para você ver como é a maldade do ser humano, o governo, a prefeitura dá uma casa para a pessoa. A prefeitura muitas vezes dá a casa para a pessoa, irmãos, morar. Enquanto não constrói, ela dá um aluguel para a pessoa. Aí quando a pessoa recebe a casa, o que ela tinha que fazer, irmãos? Morar na sua casa. Ela vende. Chega, dói falar uma coisa dessa, irmãos. Isso é maldade. Isso é maldade, irmãos. Para dizer depois que ninguém a ajudou. Que é isso, irmãos? Tem coisas que até Deus, ele fica, eu fico como ser humano, quanto mais Deus é santo. Não vou aceitar. Essas pessoas vão morrer, Moisés. Os seus filhos vão herdar. Agora, eles vão ter eles como exemplo. Eles vão saber por que eles vão rodear o deserto por 40 anos. Porque eles já estavam próximos, irmãos. Mas por causa dessas palavras aqui, dessas atitudes, toda a congregação queria apedrejar o Moisés. Moisés, você mentiu para nós. Aí Deus tomou as dores do Moisés. É forte demais essas palavras, viu, irmãos? Números 14,
versículo 36, o que aconteceu com esses homens, ó. E os homens que Moisés mandara espiar a terra, e que voltaram, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra. Aqueles mesmos homens que infamaram a terra, morreram de praga perante o Senhor. Mas o escritor Moisés, ele deixou bem claro, aqueles homens morreram por causa disso, por causa das suas murmurações, das suas mentiras. Tem palavras, amados, que são duras demais, que a gente ouve às vezes. A gente está fazendo o nosso trabalho, irmãos, e às vezes a gente ouve umas coisas que dói do nosso coração, e às vezes Deus, ele toma nossas dores, porque às vezes você não merece, irmãos, ouvir certas palavras. Dói, irmãos, certas coisas dói no nosso coração. Mas, olha aqui, versículo 38, ó. Mas Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, ficaram como? Com vida. Então Deus, ele sabe separar as coisas. Deus é justo, irmãos. Então não se preocupa. Pastor, falaram palavras duras comigo, estão mentindo sobre mim. Deus está vendo, irmãos. Deus está vendo. Vai ter uma hora que ele vai colocar a mão dele. Agora, é duro. As pessoas morreram de praga no deserto. E esse texto, amados, o apóstolo Paulo, ele diz que serve para nós como exemplo. Ele fala, olha, Deus, você viu que ele foi duro com essas pessoas. Você acha que ele não vai ser duro também com você? Você acha que Deus, ele vai aliviar para você? E ele fala assim, e eles eram de Israel, e você não é. Óbvio que a Bíblia diz, a quem muito é dado, também é muito cobrado. Ele fala, olha, cuidado. Cuidado, porque a gente lê um texto desse, a gente pensa assim, rapaz, essas pessoas são muito ruins. Essas pessoas perderam uma oportunidade grande. Deus estava com elas, Deus também está conosco, irmãos. Deus também nos deu uma oportunidade grande. Nós não somos de Israel, mas o Senhor também nos tirou do Egito, nos tirou do deserto. Se você ainda está no deserto, vai chegar até a terra prometida. Pastor, está difícil sair do deserto. Deus, amados, ele não mente. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele não quer você em deserto. Deserto, amados, eu tenho explicado aqui à igreja, é uma coisa temporária, mas às vezes nós temos que passar. Pastor, eu já estou calejado de deserto, mas vai ter um momento que você vai sair. O Josué, tudo que ele aprendeu foi no deserto. Ele era aquela pessoa casca grossa, meu irmão. As pessoas contavam problemas para ele, ele falou, isso aí para você é problema? Já passei por coisa pior do que você está falando aí, isso aí não é problema, rapaz. O Josué era assim. Vamos ver aqui para a gente finalizar e orar. Você vai ficar imune, irmãos, essas palavras destrutivas. São essas palavras, amados, que abalam a pessoa. Você não pode aceitá-las. Às vezes nós ouvimos de um familiar, do nada a pessoa fala uma coisa que a gente não sabe nem de onde veio aquela palavra. Uma palavra cheia de ódio. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 11, o versículo 17. Nós resumimos dessa forma, que toda incredulidade, toda desobediência gera uma morte. Não entre por esse caminho aqui. 11, 17. Nós estamos, amados, em uma batalha. Olha para mim aqui. Você não está percebendo o que está acontecendo, talvez. Você tem que abrir os teus olhos. Eu pergunto para você, está sendo fácil para você? Para mim não está sendo fácil, não. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 11 e o versículo 17. Então abre o teu olho. Abre o teu olho. Ele diz assim, ó, 11, 17. Ó. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado
em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, né, que são as bênçãos de Deus, não te glories contra os ramos. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade é que foram quebrados. E tu estás em pé pela fé. Então, não te ensoberbeças, mas teme. Olha para essa pessoa aí, fale para ela: cuidado, não seja soberbo, você só está de pé pela fé. É forte ou não o que o apóstolo Paulo diz? Ele está falando dessas pessoas aí. O que mais? Ele diz assim, versículo 21, ó: porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Agora preste atenção no versículo 22, porque é muito forte, irmãos, ó. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Está vendo aí as duas coisas juntas, ó? Ao mesmo tempo que Deus é bom, mas também Ele pune. Ele é bom por quê? Porque nós estamos aqui. Mas também Ele exige, amados, que você tenha zelo daquilo que Deus te deu. Ele diz: considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. Diga misericórdia. Então, olhe para mim aqui. Ele está usando, amados, esses exemplos do Antigo Testamento como exemplos para nós. O que ele diz? Essas pessoas eram de Israel. Essas pessoas eram as escolhidas de Deus. Mas por causa da sua incredulidade, Deus teve que ser severo com elas. Enxertou você. Por causa da sua bondade, enxertou você no lugar delas. Mas o que ele diz? Da mesma forma que Deus agiu com elas, será que Ele não vai agir com você também não? Cuidado, porque o diabo ele quer enganar você. O diabo ele quer tirar você da visão que o Senhor ele tem para você. Batalha é batalha. Você quer a bênção de Deus ou não? Você quer entrar na terra prometida? Você quer ser como Josué e o Caleb? Ou você quer ser como os demais? Vamos finalizar aqui. Carta aos Hebreus. Se a incredulidade e a desobediência geram a morte, a fé e a obediência nos dá a salvação. Então nunca esqueça disso, amados. Nós somos cristãos, nós temos o Senhor Jesus como nosso Deus, nosso Senhor, mas não estamos no céu ainda não. É uma luta espiritual. Aqui, ó, ele diz, ó, Carta aos Hebreus 11:6, ó: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Em outras traduções, dos que o temem. A fé é essencial para chegarmos até o fim. Então, busque sempre, amados, essa visão, a visão da tua bênção. Não esqueça disso, das promessas de Deus para a tua vida. Virão tempos difíceis? A palavra de Deus diz que sim. As perseguições, as murmurações, mas você tem que seguir. Você não está ouvindo a palavra? Deus não está falando com você? É isso que vai fortalecer você, estar na casa do Senhor, ouvindo a palavra de Deus, se fortalecendo espiritualmente. Amém? Vamos ficar de pé então, vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda forte ao Senhor.